a gente tem que lembrar que o Vasco está passando por um momento turbulento na sua administração. Não há garantia nenhuma de que o Vasco vai fazer uma janela forte, como foi no ano passado, para qualificar esse elenco. O Vasco não tem dinheiro para isso. Não tem. A não ser que venha um novo comprador, já agora, e consiga injetar dinheiro no Vasco da Gama. O Vasco SAF, atualmente, é comandado pela liminar do Pedrinho. Eu já falei isso aqui. Eu sou contra o movimento que ele fez. Pelo contrário, ainda mais com as notícias da 777 desmoronando, dívidas e dívidas e dívidas. Ao mesmo tempo, ele toma uma responsabilidade para ele que é muito grande. O Vasco tem que manter salários em dia. O Vasco tem que qualificar o elenco. Tudo bem que futebol, dinheiro não é tudo. Se fosse, o Vasco estava lá no G4. Porque dinheiro se gastou. Um dos times que mais gastou nos últimos 2 anos se chama Vasco da Gama. Não só na sua folha salarial, mas também em contratações. Mais de 300 milhões de reais. Agora, fazer futebol sem dinheiro é muito mais difícil. Então requer criatividade do departamento de scout, que está claramente perdido há muito tempo, que não consegue indicar grandes jogadores ao Vasco da Gama. Não conheço o trabalho do Pedro Martins dentro de janela para poder classificar se ele vai conseguir trazer bons nomes ou não, mas sei que é um cara jovem. Sei que é um cara que não vai ser só no calibre do nome dele que ele vai conseguir trazer o jogador. E dessa vez o Vasco não tem dinheiro para poder oferecer salários astronômicos e tirar jogadores de outros times. A não ser aqueles jogadores em fim de contrato. Então eu vejo o Vasco numa situação complicada. Uma situação preocupante. Além do time não conseguir jogar na bola que a gente espera, é um treinador que não conhece o elenco, que vai cometer mais erros, que vai continuar muitas vezes errando aqui, errando ali, para poder aprender e levar esse aprendizado para o próximo jogo. O problema é que o Vasco não pode ter mais aprendizados e não vencer. E eu respeito totalmente você que acha que não vai dar. Irmão, o Vasco não é um clube qualquer. O Vasco vira uma panela de pressão. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe. Os problemas externos, problemas da diretoria, infelizmente, a hora que começar a pesar no bolso, vai pesar para os jogadores também, que com o salário em dia não conseguem desempenhar. Imagina se o salário estiver atrasado. Porque assim, reforço, todo mundo sabe que o Vasco precisa. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças, ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Falei aqui da notícia do Felipe Coutinho, esse final de semana, no sábado, Pedrinho se encontrou com os representantes dele, família dele, e o Coutinho continua querendo vir para o Vasco da Gama. Já tem uma rescisão verbal acertada com o Aston Villa. Pelo Coutinho, as coisas vão andar conforme ele quer,
porque o Coutinho só tá voltando pro Vasco agora porque ele quer. Tem que lembrar que ele tem 32 anos e teria mercado no mundo inteiro. Tá? A questão é, muito se falou, a exigência, ele exigiu fulano, ele exigiu ciclano. Não, ele não exigiu nominalmente ninguém. Nominalmente, ele não exigiu ninguém. A exigência, cara, ela é uma condição obrigatória. E o Coutinho em nenhum momento falou assim, eu só fecho com o Vasco se o Souza e o Alex Teixeira voltarem. Nunca falou isso. A questão é, ele externou uma vontade de voltar a jogar com o Souza. E também, em uma dessas reuniões, na conversa, houve o nome do Alex Teixeira. Mas não foi pra frente ainda, não tem nada concreto. Muito pelo contrário. Ele externou uma vontade. Mas não é porque o Coutinho quer jogar com os amigos dele apenas. É porque ele não quer voltar ao Vasco da Gama com um time que não é competitivo. Ele não quer que a passagem dele, com 32 anos, ele volta pro Vasco, com uma idade, inclusive, com condições totais de sobrar no futebol brasileiro. Mas se ele não tiver um time ao lado dele decente, ele não vai conseguir fazer isso. Tecnicamente, você pode ser um gênio. Se você não é eu não vou nem falar o Messi, né? Porque até o Messi precisa de companhia. Qualquer um precisa de companhia. Qualquer um. O Coutinho não vai resolver os problemas do Vasco sozinho. Então, quando ele sugere, externa algumas opiniões nessas conversas em relação ao Souza e Alex, não é porque ele, meu Deus, se o Vasco chegar nele e falar assim, Coutinho, tem o fulano, o ciclano, o Beltrano e o Jorginho, o Luizinho, o Carlinhos, pra chegar aí no Vasco. Beleza? Tu vai chegar com mais 6 pessoas aí que a gente já tá engatilhado aqui pra contratar. O Coutinho não vai exigir nada. Exigir nada, porque você tá mostrando pra ele que você tem outros jogadores engatilhados, ou negociando, ou essa possibilidade. A única coisa que ele exigiu é, eu quero um time competitivo ao meu lado. Porque eu não tô aqui de passagem. Quero retribuir tudo que o Vasco me deu de forma prática, dentro de campo. E para isso eu preciso de ajuda. Ele tá errado? Claro que não. Claro que não. Tá coberto de razão. Até porque, se ele volta e o time não é reforçado, adivinha para quem que vai cair o problema? O principal jogador do time. Tá? Então, agora, a próxima etapa é finalizar os detalhes com o Kia Jurabichian. E o Vasco espera não só resolver a situação do Coutinho, mas também a do Souza até o final de junho. Ou seja, ao final desse mês. Para aí sim o Souza, até mesmo se o Vasco realmente tiver a intenção de trazer o Souza, ele conseguir se movimentar para rescindir o contrato lá na Turquia. Eu já falei aqui. Eu acho que dentre as opções que o Vasco tem para primeiro volante, o Souza, eu sou a favor da volta do Souza, porque as opções do Vasco são bem difíceis assim, para não falar outra coisa. E a gente viu hoje pelo jogo que o Zé Gabriel fez. Isso não quer dizer que o Vasco não tem que contratar mais volante, contratar mais meio campo. O Vasco precisa de pelo menos, tirando Coutinho e Souza aí, pelo menos mais 4 jogadores de outras posições. Mais um zagueiro, mais um ponta, mais um meio campo de criação e mais um volante. No mínimo. Isso tirando Coutinho e Souza, tá? Claro, o Souza tem que ver a questão física dele, se ele tá bem. Se ele estiver bem, ele joga no Vasco. Esse Vasco aí, com certeza ele joga. Sabe? Então, cara, o cenário é esse. Eu acho que seria maravilhoso a torcida do Vasco voltar e espero que volte, claro. Mas ele também quer companhia. Eu acho que é a vontade de todos os vascaínos é ver um time do Vasco mais competitivo. Porém, repito, me preocupa muito. Toda a questão externa também. Eu sei que a gente se preocupa com o campo. Eu falei aqui e mostrei para vocês a situação da tabela, que é uma situação claramente preocupante. Uma situação onde, olhando de uma forma realista, com o que o time tá jogando, é muito preocupante. Mas o fora também me preocupa. Preocupa mesmo.